Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Gostaria de lhes pedir licença a vocês que se encontram aqui presentes nesta casa de clemência e bondade e também a você que nos acompanha agora nos diversos locais, para que hoje nós fizéssemos um exercício diferente na nossa homilia. Nós vamos dividi-las em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre uma coisa que tem a ver com o que nós estamos celebrando hoje, que é o ser família dos devotos. O que significa ser família dos devotos, ligando ao nosso compromisso na igreja. E a segunda parte, iremos retomar algo de muito precioso, que é aquilo que a gente tem refletido nesses dias, não é? Que sucedem à ascensão do Senhor até a descida do Espírito Santo. A primeira das coisas é para falar sobre o que significa isto que nós estamos celebrando hoje, ser família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Trata-se de um sonho, já de 14 anos, uma intuição do nosso arcebispo e que alcança cada um de nós, de que o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade tem uma missão. Uma missão, em primeiro lugar, de cuidar de tudo aquilo que nós estamos vendo e a beleza que encanta os nossos olhos, que é um patrimônio que vem de graça, não é? A beleza das pedras, das flores, o canto. Não é? A cada momento do dia nós experimentamos aqui, como bem lembrava o padre Carlão, uma estação do ano. Não é? Nunca o sol, as nuvens, nunca são os mesmos. Mesmo estando no mesmo dia, nós experimentamos paisagens diferentes. A segunda missão é cuidar de tudo aquilo que nós temos aqui a nível de patrimônio histórico, não é? Que valor tem aquela imagem, por exemplo, de Aleijadinho, aquele retábulo por ele projetado? É missão nossa, transmitir às próprias gerações aquilo que nós recebemos, cuidando. E a terceira das missões é o alcance para fora do santuário, que diz respeito ao auxílio dos mais pobres, parte daquilo que entra através da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ajuda a Providence. Quem ainda não sabe o que é a Providence tem uma missão. Hoje vai googlar, né? Vai colocar lá no Google e vai procurar saber o que é a Providence. É a instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte que cuida daqueles que mais precisam. Agora começou a fazer frio, não é? Precisamos de agasalho para os mais pobres. A Providence irá cuidar disso. Nós temos pessoas mais velhas que já não têm onde morar, não têm família. Nós temos uma Casa Santa Zita que é mantida pela Providence. E também, junto a isso, a missão das mídias do santuário. Quer dizer, agora, nesse exato momento, essa missa está chegando num hospital, está chegando num presídio, está chegando na casa de uma senhora, de um senhor, que já não pode mais ir à igreja. Quem é que mantém isto? A família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. O pouquinho daquilo que cada um contribui, que mantém, cuida de todas essas coisas a que estou me referindo. E por que julgamos importante falar sobre isso nos 14 anos? É para tirar um pouco um mito da cabeça das pessoas, que é a relação com o dinheiro. É preciso deixar claro que aquilo que a igreja oferece, do ponto de vista espiritual, ela não pode cobrar. Vou usar como exemplo o meu caso. Sou o padre mais novo da arquidiocese, a nível de idade e também de ordenação. Eu, antes de vir para cá, estava no Santuário São Judas Tadeu. E posso dizer com muita tranquilidade, sem advogar em causa própria, e quem está lá agora, como a Marlene deve estar passando nas túnicas lá agora e deve estar escutando, sabe, sempre quando alguém pedia a unção dos enfermos, atendimento e confissão, nunca medi esforço. Sou padre para isso. Então, isso vem de graça. Jamais um padre pode cobrar pelo seu serviço sacramental, porque nós recebemos de Cristo, né?
Ele, antes de subir aos céus, olhou para os discípulos, olhou para os apóstolos que ordenaram bispos e padres e que chega até mim, o mais novo padre da arquidiocese, dando esta missão de ir, de anunciar, de curar, de evangelizar e de alcançar pessoas. Isso não tem preço. Nenhum de nós pode cobrar por isso. Se algum dia eu estiver cobrando para fazer alguma coisa dessa, procura saber o telefone de Dom Valmor e liga na hora. Nós não podemos cobrar por este serviço porque ele é gratuito. Agora, a igreja, nessa sua missão de cuidar e de guardar, precisa manter-se. E aí alguns ficam falando, mas o Papa Francisco deve ter dinheiro no Vaticano, né? Aí ele manda para lá. É preciso esclarecer alguma coisa. A igreja não faz mistura de fluxo de caixa. O que significa isso? O que é a Diocese de Roma? Onde é que está o Papa? A Diocese de Roma significa aquela diocese onde está sentado o homem, o Papa, que preside todas as outras igrejas na caridade. Ele seria, vamos chamar assim, uma espécie de presidente da empresa. Ele é que ajuda a coordenar a marca. O que seriam as outras dioceses ao longo do mundo todo? São filiais dessa única matriz. E o que seriam as paróquias? As paróquias são filiais dentro destas outras filiais maiores, né? É como se nós tivéssemos um grupo maior dentro de um shopping, como, por exemplo, aí o McDonald's ou o Subway. Depois o pessoal da TV Horizonte cobra o patrocínio, porque eu falei aqui. Então, nós temos maiores empresas, né? E dentro dela a gente poderia ter lojinhas menores. São as paróquias. É assim que funciona a Igreja Católica. Então, por exemplo, pensemos numa instituição menor, que é uma paróquia, que está ligada a essa empresa maior que é a Igreja Católica, que é administrada pelo Papa. Tudo que ela precisa de recurso tem que vir dela. Então, por exemplo, na sua paróquia, você vai procurar saber hoje, o Padre Samuel está te dando uma missão. Se tiver que fazer a rescisão do contrato de um funcionário ou pagar aquilo que é direito de um funcionário pela aposentadoria, vai pedir para o Papa Francisco? Não. A paróquia, com a ajuda do seu dízimo, da sua oferta, é que vai ter que providenciar isso. E assim todos os custos da paróquia, porque cada paróquia é uma unidade autônoma. A paróquia tem que dar conta das suas receitas e das suas despesas, a diocese tem que dar conta das suas receitas e despesas, e também o Vaticano. E se você não sabe, vai procurar também lá no Google hoje, pode pedir a ajuda do neto para quem não sabe mexer. Até 2008 o Vaticano encerrava no vermelho. O Papa Bento XVI teve que pedir dinheiro emprestado para a diocese de Chicago, porque não tinha dinheiro para manter o Vaticano. Porque as obras que se encontram no Vaticano não podem ser vendidas. O que nós temos lá de Michelangelo, de Bernini, de Bramante e outros mestres não pode ser vendido. Então custa para a igreja manter. Se nós fôssemos orçar o que custa a imagem da padroeira do Estado, ela vale milhões. Mas nenhum de nós vai vender este patrimônio, porque significa a nós. Mas nós precisamos da ajuda de cada um de vocês para mantê-lo. E aí significa o valor de preservação, aí significa ser membro da família dos devotos para ajudar a manter todas essas coisas. Por isso eu gostaria de lhes dizer assim, queria dar um para casa. Procure saber como é que funciona o conselho administrativo da sua paróquia. Toda paróquia tem que ter um. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor, desde que chegou, pede a nós como padres que tenhamos lisura, porque o padre não é o dono da paróquia. Ele não tem direito de dispor financeiramente sobre a paróquia, porque a paróquia não é dele. Ele é um administrador daquela unidade, dos recursos que entram, inclusive nem é o próprio padre que paga as côngoras dele, quer dizer, tudo isso é mandado para uma única conta, administrado, ele tem que prestar contas ao CPP, tem que ter um conselho administrativo. Procure saber como funciona na sua paróquia, para entender como é que funciona esse fluxo. Porque muita gente não entende. Imagina que fica tendo fluxo de caixa, não sabe, por exemplo, a Arquidiocese de Belo Horizonte ou o arcebispo pede dinheiro das nossas paróquias. Não é assim que funciona na Arquidiocese de Belo Horizonte. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, cada paróquia, de acordo com a sua porcentagem, entrega 5%, 10%, 15%, até 25% de acordo com a arrecadação para manter o quê? O fundo de solidariedade. Não é que vai para a mita, não é que vai para o arcebispo, não é que vai para os padres fazerem festa. Para que serve esse fundo? E vocês têm como para casa procurar saber. Serve para ajudar a manter os padres idosos,
Por exemplo, os padres que já não podem celebrar são mantidos como? Com essa porcentagem que sai do Fundo de Solidariedade. A paróquia está precisando de fazer uma reforma, não tem dinheiro, não vai poder pedir para os banqueiros, né? Todo mundo sabe, que acompanha todo mês aí na casa, nos boletos, como é que é juros de banco. Vai ao Fundo de Solidariedade. As comunidades mais humildes vão pedir e aí depois devolvem esse dinheiro em suaves prestações. Até para isso que serve a taxação, e não para enriquecer a diocese. Pois bem, dito tudo isso, e espero que não tenha lhes cansado, porque é importante esclarecer, o que eu gostaria de colocar no coração de cada um de vocês é isso, olha, sempre, quando se aproximar de uma igreja, de um padre, de uma diocese, tenha certeza de que ali vem e está nela o que vem de graça. Quer dizer, o que Cristo deu, os sacramentos, a bondade, o amor, ninguém pode colocar preço nisso. E se estiver colocando preço, tem que ligar para o bispo, tem que ligar para o Papa. Agora, eu queria que você, a partir de hoje, todas as vezes que entrasse numa igreja, se perguntasse, quem é que paga por isso? Pela luz, pelos funcionários, pela manutenção, quem é que ajuda, quem é que contribui? Porque é preciso que a gente se pergunte o que é que a gente faz para poder contribuir. O que vem de graça, nenhum de nós poderá cobrar. Quer dizer, o sacramento em si não pode ser cobrado, a graça de Deus, a homilia, a unção dos enfermos, isso não pode ter preço. Mas a gente tem que se perguntar, quem é que a gasolina? O funcionário que ajuda? O trabalho do padre? O cargo que é da paróquia? Ou a casa paroquial? Quem mantém? Ou quando nós vamos, por exemplo, a um sacramento, quem é que paga as despesas cartoriais? Somos nós. Essa consciência ela é muito importante, porque a gente, sobretudo brasileiro, tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente tem uma noção errada de dinheiro público. O que é dinheiro público? É o nosso. É o dinheiro da doninha que está lá agora comprando o arroz. Aquela porcentagem daquilo ali é que vai para a União e a União distribui os recursos. Na igreja é a mesma coisa. Tiremos da nossa cabeça de que a igreja tem dinheiro, que tem isso. É preciso se perguntar. E aí o para casa, consulte no CPP lá da sua paróquia, procure conversar com seu padre e procure saber os gastos, as despesas e se alegre fazendo parte. Assim como nós somos alegres por fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora do serviço de evangelização. Por isso é muito importante, aqui termina essa primeira parte, a gratidão a cada uma das senhoras e dos senhores que faz parte desta família, que há 14 anos nos ajuda a evangelizar, e o convite a quem ainda não faz parte a fazer parte. Aí poderá dizer, padre, mas eu estou numa situação difícil, eu não posso contribuir com muito. Não tem problema não. Não é sobre quantidade, é sobre poder dizer, com R$10, com R$5 que seja, olha, todo mês está aqui a minha quantia, a minha contribuição, porque eu acredito na evangelização da Serra da Piedade, eu acredito em Nossa Senhora, e aqui está a minha contribuição, para que, graças a essa contribuição que cada um dá, tantas bênçãos possam chegar no coração das pessoas vindo de graça, entende? Essas duas coisas são sempre importantes. Entender aquilo que vem de graça, mas recebendo aquilo que vem de graça, como quem está recebendo aí agora a missa, pela TV, pelo rádio, pela internet, cruza os braços também e se pergunta, quem é que está pagando isso? Aí vai se lembrar, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte desta família? Eu ajudo? Eu contribuo? E o nosso coração grato profundamente por quem faz parte desta família. Agora, feita esta catequese, quero me debruçar de um modo especial sobre a palavra de Deus, aquilo que vem de graça e que o dinheiro não pode comprar, não é? E que preenche o nosso coração. E quero recorrer àquilo que nós rezamos na primeira oração do dia de hoje. Nós rezamos assim, venha sobre nós a força do Espírito Santo, para que realizemos a vontade de Deus e manifestemos em nossa vida. É muito interessante este mistério que nós estamos celebrando. O que significa a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo? Significa o compromisso de cada um de nós de realizar em nossa vida a vontade de Deus e de cada um de nós em se comprometer a ser, na nossa vida, cuidando dos nossos filhos, trabalhando um outro Cristo. Porque Cristo subiu aos céus, mas não nos deixou sós. Ele mora dentro do coração de cada discípulo. Porque ele disse, não é? Em todo aquele que guarda a sua palavra, em todo aquele que ama em seu nome, ele está presente. Então, cada um de nós tem que tomar consciência disso, no trabalho, cuidando dos netos. Onde quer que nós nos encontremos, nós somos uma expressão, um sinal do amor de Cristo,
que continua a cuidar e a amar através de nós. E para isso é preciso a força do Espírito Santo. E aqui é interessante o que nós escutamos na primeira leitura, porque Paulo se aproxima da comunidade de Éfeso e aí pergunta assim, uai, né? Paulo Mineiro, vocês não foram batizados no Espírito Santo, não? Ele fala, não, nós somos batizados com o batismo de João. Quer dizer, é aquele batismo do arrependimento, aquele batismo que prepara para a vinda do Messias. E Paulo, então, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui há algo muito interessante, porque o português não deixa a gente perceber a força do que significa. Porque quando a gente diz assim, em nome, dá a impressão que é no lugar de, simplesmente, né? O fulano, vai lá dizer em nome do padre Samuel, ou vai lá dizer em nome da Dona Maria, mas não é isso que está no grego, não. No grego está assim, en onomatoto, onômato quer dizer, é dentro do nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o batismo significa que cada um de nós, na nossa vida, nas luzes e nas nossas sombras, nas nossas grandezas e nas nossas pequenezes, tudo fomos imergidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ser cristão significa ser profundamente abraçado pela graça de Cristo, ser um outro Cristo, para que na nossa vida se manifeste o mistério da cruz de Cristo. Então, quando nós sofremos, por exemplo, alguma dificuldade, alguma contrariedade, porque nós estamos no nome de Cristo, o Cristo sofre em nós. Quando nós temos que ofertar alguém que a gente ama, que morreu, porque nós estamos no nome de Cristo, nós ofertamos como Cristo ofertou. Entende o que significa ser cristão? Então, tudo que nós fazemos porque estamos no nome de Cristo, nos faz estar profundamente ligados a Ele. E o que isso tem a ver com o dom do Espírito Santo e que se une à primeira oração do dia? É porque a lei no Antigo Testamento, que foi dada 50 dias depois que o povo havia saído do Egito, era uma lei escrita nas tábuas de pedra. E é uma lei que não era capaz de realizar aquilo que ela continha. Como assim? Lá estava escrito assim, honra pai e mãe, não mata, mas o povo ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Lembra o que Paulo está falando na primeira leitura? Então não era possível praticar aquilo que a lei mandava. Então o povo ficava desesperado, e o Antigo Testamento vai dizendo de inúmeras vezes, onde o povo vai tentando colocar em prática a vontade de Deus, mas não dá conta, porque o coração estava duro. Aí vem o Espírito Santo, lembrando daquilo que diz o profeta Jeremias e também Ezequiel, nos dá um coração de carne, dando a nova lei, que é a lei do Espírito Santo. E graças a essa nova lei, nós poderemos realizar na nossa vida aquilo que nós rezamos na primeira oração do dia. Venha em nosso auxílio, em auxílio da nossa fraqueza, da nossa impaciência, né? Porque tem dia que nem a gente mesmo está dando conta de nós, né? Venha em nosso auxílio a graça do Espírito Santo, para que realizemos na nossa vida a vontade de Deus, para que a gente tenha força para realizar a vontade de Deus no nosso casamento, no nosso trabalho, cuidando dos nossos filhos, sendo padre, e manifestemos em nossa vida, aquilo que nós recebemos da graça de Deus. Deus nos dê então esta graça, de fazer da nossa vida um sinal deste amor que é experimentado, deste amor experimentado em nome de Jesus Cristo e que deve sempre ser traduzido nas coisas mais concretas da nossa vida. Que Nossa Senhora, a Mãe da Piedade, a Virgem que soube ouvir e acolher a palavra de Deus, a Virgem que foi um sinal do amor de Deus, nos abençoe e nos proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele as nossas preces.